Olá, meu nome é Breno Macedo e por meio desse vídeo eu vou buscar trazer o que foi feito durante esse projeto de iniciação científica entre os anos 2021 e 2022. Para iniciar, eu vou falar um pouco sobre a motivação do projeto em si. É importante mencionar que tanto a fabricação, consumo e descarte de plásticos pelo ser humano tem aumentado no decorrer dos anos. O principal fator problemático disso é a poluição por plástico e o consumo do ser humano desse plástico tanto de forma direta e indireta. Indiretamente, seria o ser humano ele é facilmente consumido pelo fato de que o plástico ele facilmente avança na cadeia alimentícia. Por esses motivos, nós buscamos fabricar um sensor capaz de detectar microplásticos em amostras de água. A formulação teórica necessária é sobre as linhas de microstrip, sabendo que o nosso substrato presente no laboratório era um Arlon de espessura de 1,51 mm e permissividade relativa de 2,2 e que também nós queríamos uma impedância de 50 ohms para casar com o analisador de redes, foi calculado que seria necessária uma largura de 3,772 mm da microfita e uma espessura de 0,00125 mm. Em relação ao casamento de impedâncias, ela é necessária para que não haja interferências de ondas refletidas no sensor. E os coeficientes de espalhamento são o que realmente nós estaríamos analisando com o sensor, além de também da frequência de ressonância dos resonadores do sensor em si. A simulação do sensor foi feita como base para a fabricação. O modelo escolhido foi um modelo de três pares de ressonadores com medidas diferentes para que houvessem três frequências de ressonância bem espalhadas, para que a gente pudesse realmente analisar se o microplástico está passando. Em cima dos ressonadores na imagem são os canais microfluídicos e no centro a microfita. No canal microfluídico de cima é onde o microplástico realmente atravessa, enquanto de baixo é só para que as frequências de ressonância dos ressonadores de cima e de baixo sejam iguais. Os resultados da simulação. Nesse gráfico mostra as frequências de ressonância dos ressonadores simulados, onde o ressonador 1 tem uma frequência de 3,78 GHz, o ressonador 2 de 4,21 GHz e o ressonador 3 de 4,68 GHz, que são bem espaçados como desejado. Agora simulando o microplástico em cima de cada um dos ressonadores, passando pelo canal microfluídico. No ressonador 1 percebeu-se um deslocamento da ressonância, como pode ser visto tanto na tabela como no gráfico. Foi feita a mesma coisa no ressonador 2, a frequência de ressonância pode ser percebida novamente no gráfico e na tabela. E finalmente no ressonador 3 ocorreu um deslocamento também, como percebido no gráfico e na tabela. E aqui é uma comparação final, mostrando que realmente seria possível, a partir da simulação, perceber o plástico passando pelo microcanal a partir de uma análise das frequências de ressonância sendo deslocadas. A fabricação do sensor a partir da simulação. A primeira parte seria a lavagem dos substratos em si, para que houvesse o menos possível de sujeira e riscos, para que não houvesse interferência com a fabricação. Depois disso, houve uma aplicação de uma tinta fotossensível. Com a tinta fotossensível aplicada, ela foi colocada em uma retífica e foi rotacionada em alta velocidade, para que houvesse a máxima uniformização possível da tinta. Depois ela é colocada numa prensa aquecida, para que fosse possível o secamento dela. Depois disso, houve a sensibilização com luz negra, com o auxílio de uma máscara impressa, máscara transparente impressa. Onde é transparente, há contato com a luz negra, há sensibilização. Onde não há contato, não há sensibilização. Isso é importante porque depois ela vai ser colocada em uma solução de água e carbonato de sódio. Onde houve sensibilização, a tinta continua. Onde não houve, a tinta é removida. Depois disso, houve a corrosão da placa, levando em consideração que foi protegido a parte da terra, a parte de baixo da placa, e também as regiões onde houve a sensibilização da tinta foram protegidas por ela, então não houve corrosão dessa parte, e também houve a corrosão da parte de cobre que não tinha sido sensibilizada pela tinta, onde não havia mais tinta. Finalmente, os passos finais da fabricação foi furar a placa para que ela pudesse ser acoplada com o canal microfluídico e também com uma placa de acrílico, e também a soldagem dos conectores para que seria possível conectar ele no analisador de redes. Finalmente, os resultados do projeto. Aqui é o modelo final do sensor já construído. E aqui é uma comparação entre as frequências de ressonância do sensor fabricado e o simulado. O importante mencionar é que dessa análise com o analisador de redes não havia ainda a placa de acrílico acoplada nela, por isso que as frequências estão diferentes das simuladas. Depois disso, a gente pode perceber que houve sim uma fabricação bem próxima do que foi simulado. Infelizmente, por problemas da pandemia e também problemas com a análise de redes do laboratório, não foi possível analisar se era possível detectar ou não os microplásticos com o sensor fabricado.